Bora falar sobre pressão máxima de vapor? Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Lembrando que deixar aquele like e se inscrever no meu canal é muito importante para que o YouTube ele entregue esse vídeo para mais pessoas e você vai me ajudar bastante, tá? Hoje o nosso conteúdo é pressão de vapor ou também chamado de pressão máxima de vapor. Um conteúdo muito importante e bem tranquilo de você analisar para sua provinha, fechou? Vamos nessa? Então, galera, o que seria a pressão máxima de vapor? A definição é a seguinte: é a pressão exercida pelos vapores de um líquido quando este está em equilíbrio com sua fase líquida. Então, eu tenho o estado vapor e o estado líquido em equilíbrio no mesmo sistema. E a sua temperatura, ela tem que se manter o quê? Constante, tá? Olha aqui meu exemplo, galera. No início, eu tenho aqui um sistema fechado, isso é um ponto importante, tá? Eu tenho aqui um sistema fechado. Professor, o que é esse negócio aqui em cima do sistema? É um manômetro, é um aparelho que mede a pressão de vapor dentro do meu sistema, tá? E aqui no início eu tenho água apenas no estado líquido. Beleza, água no estado líquido. Vamos pensar aí numa temperatura de 25 graus Celsius, tudo bem? Nós sabemos que a água, mesmo a 25 graus Celsius, ela vaporiza, mesmo que seja um processo lento e gradual. Mas aquelas moléculas ali da superfície mais externa da água, elas têm uma energia cinética um pouco maior e essas moléculas elas conseguem se desprender da fase líquida. Então, ó, com o passar do tempo a uma temperatura constante, eu continuo tendo água no estado líquido. Então, vamos botar aqui, ó, água no estado líquido. Só que agora eu também vou ter água no estado vapor. Muito bem. Então, eu tenho dois estados aqui coexistindo dentro do meu sistema, tá? Só que aqui tem um ponto importante, galera. Vamos colocar aqui uma reaçãozinha, tá? Na verdade, uma transformação física. Eu tenho água no início só no estado líquido, beleza? Essa água, ela vai começar a passar para o estado vapor. Só que nós sabemos que essa velocidade de formação da água do líquido para o vapor, ela é bem lenta no começo do processo. Então eu vou passando água para o estado vapor, a velocidade está pequenininha. Com o passar do tempo, essa velocidade ela vai aumentando, tudo bem? Então aqui, ó, eu estou aumentando a minha velocidade. Só que acontece o seguinte: da mesma forma em que eu tenho água líquida passando para o estado vapor, eu também vou ter moléculas do estado vapor voltando para o estado líquido. Então eu tenho duas velocidades nesse processo. Eu vou da esquerda para a direita, da mesma forma que eu vou da direita para a esquerda. E essas duas velocidades vão aumentando com o passar do tempo. Chega um momento em que essa taxa de conversão ela se torna igual. Então eu tenho, ó, a mesma velocidade com que o líquido vai para o vapor e o vapor vai para o meu estado líquido. Quando acontecer esse momento aqui, em que as taxas de transformação se tornam iguais, eu entro no que a gente chama de estado de equilíbrio. Anota aí para você não esquecer. Equilíbrio, tá? Esse equilíbrio aqui, meus queridos, ele está acontecendo entre dois estados físicos da matéria, o estado líquido e o estado vapor. Então, nós podemos chamá-los de equilíbrio de fases. Quando o equilíbrio de fases acontecer dentro desse meu sistema, eu vou medir a pressão em que esse vapor está causando no meu sistema. A pressão exercida pelos vapores no meu sistema é chamada de pressão máxima de vapor, nesse caso, pressão máxima de vapor da água. Tranquilo? Agora vamos avaliar se líquidos diferentes apresentam a mesma pressão de vapor, fechou? Então vamos lá, gente. Eu coloquei aqui três líquidos diferentes para vocês. Eu coloquei água, eu coloquei éter e eu coloquei etanol, né? Álcool etílico. Deixa eu anotar o nome aqui para vocês não esquecerem. O primeiro é simples, né? Todo mundo sabe. Nós temos água. Depois aqui nós temos um éter. Esse daqui é o éter dimetílico. E aqui, por último, nós temos o etanol. Eu vou começar esse experimento com a mesma quantidade de líquido para os três sistemas e na mesma temperatura. A temperatura vai ser constante, tá? Eu vou perceber que, com o passar do tempo, a quantidade desses líquidos vai diminuir. Por que elas vão diminuir? Porque parte desse líquido está passando para o estado vapor. Só que eu não vou ter a mesma quantidade desse líquido para todos igual no final do meu processo. Eu vou perceber que, por exemplo, o éter ele vai ter uma quantidade de líquido menor.
Então, ó, o éter vai baixar mais, tudo bem? Depois eu vou ter o etanol. E por último, eu vou ter a minha água. Então, no final, eu vou conseguir observar que a quantidade de líquido do meu éter ficou muito menor do que do álcool e do que da água. Por que que isso aconteceu? Vamos lá, gente. Se a quantidade de líquido do meu éter ficou menor, significa que a quantidade de vapor que ele formou ao longo do processo também foi o quê? Maior. Então, ó, eu tenho uma quantidade grande de vapor aqui de éter. O etanol também baixou o seu volume, então eu tenho uma determinada quantidade de vapor, só que um pouco menor do que o éter. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. E a água, ela também vaporizou, só que em uma quantidade menor. Beleza? Então percebam que os três sistemas eles têm quantidade de vapores diferentes. O que que a gente vai fazer com isso daqui? Vamos lá. Você vai anotar o seguinte aí no seu caderno, ó. Quanto mais vapor você tiver no seu sistema, você pode dizer que o seu líquido, ele é mais o quê? Volátil. Vamos botar aqui, ó, volátil. Professor, o que é ser volátil? Volátil é a capacidade, a tendência com que um líquido tem de passar por vapor. Se o seu líquido forma muito vapor, é porque ele também é muito volátil. E pensa o seguinte, galera, se o éter tem uma grande quantidade de vapor no seu sistema, esse vapor está causando uma pressão maior também. Então, nós podemos dizer que, nesse caso, o nosso éter é o líquido que tem a maior pressão de vapor. Então, ó, criamos aqui uma relação interessante. Quanto mais vapor, mais volátil. E quanto maior a volatilidade, maior a pressão de vapor, tá? Agora, por que que isso acontece, gente? Isso daqui, essa diferença de volatilidade vai acontecer por causa das interações intermoleculares que você tem no seu líquido. Então, a natureza do seu líquido, ela vai interferir diretamente na velocidade de vaporização. Vamos lembrar aqui rapidinho quem são as nossas interações intermoleculares, as nossas forças intermoleculares, né? Nós temos as chamadas dipolo induzido, né? É a força intermolecular mais fraca que nós temos. Depois delas, nós temos a dipolo permanente, dipolo permanente. Então, dipolo permanente, dipolo permanente. Vou escrever aqui melhor esse P para você entender. E por último, a força de interação mais intensa que nós temos é a nossa ligação de hidrogênio. Professor, lá na minha escola, lá no meu cursinho, o professor ensinou uma interação chamada de íon dipolo. Beleza, mas aqui a gente está pensando em líquidos puros, tá? Eu tenho só água, só éter e só etanol. A interação íon dipolo ela vai acontecer por uma mistura, então ela não vai entrar nesse caso, beleza? Então vamos lá, vamos entender aqui o seguinte, galera. Se você pegar o nosso éter, a molécula do nosso éter, você vai perceber que essa é uma molécula polar. Então, ela consegue fazer interações do tipo de polo permanente e de polo permanente. Agora, quando você vai para o nosso etanol, ele tem uma coisinha aqui interessante. O etanol, na sua estrutura, tem uma hidroxila. E nós sabemos que a hidroxila consegue fazer ligação de hidrogênio, que é uma interação mais forte, mais intensa do que a de polo permanente. Então, vamos anotar aqui, ó. O éter, ele faz dipolo permanente, tudo bem? Já o nosso álcool, que é o nosso etanol, ele faz ligação de hidrogênio. Se o etanol faz ligação de hidrogênio, significa que a sua coesão entre as moléculas é mais intensa. Acaba sendo mais difícil de você desprender essa molécula para ela passar para o estado vapor. Agora, o último, a água, correto? A água, gente, ela também faz ligação de hidrogênio. Só que a ligação de hidrogênio da água, comparada ao etanol, é muito mais intensa. Por isso que a água evapora numa velocidade muito menor, tudo bem? Então, a velocidade de vaporização ou a pressão de vapor do seu líquido está ligado diretamente com a intensidade da sua força de interação. O que que você vai colocar aqui, gente? Quanto mais intensa a sua força de interação, quanto mais intensa a sua força de interação, menor será a pressão de vapor, tudo bem? Belezinha? Então, se o líquido ele tem uma força de interação fraquíssima, ele vai criar muito vapor, a pressão de vapor dele vai ser maior. Só que existe uma outra forma de você também alterar a sua pressão de vapor. Vamos ver isso daqui rapidinho?
Então vamos lá, galera. Uma outra forma que você tem de influenciar a sua pressão de vapor é modificando a temperatura do seu sistema, tá? Eu coloquei aqui os nossos três líquidos, né? Eu coloquei a água, o éter dimetílico e o etanol, e eu coloquei eles no gráfico aqui para você ver como é que funciona. Percebam, gente, que a primeira curva do meu gráfico tem que ser quem? Tem que ser o éter. Professor, mas por que a primeira curva do seu gráfico tem que ser o éter? Vamos definir aqui uma temperatura qualquer, tá? Eu vou definir aqui, ó, uma temperatura, por exemplo, de 25 graus Celsius, beleza? 25 graus Celsius. Se você perceber, a 25 graus Celsius, a primeira curva, ela tem a maior pressão de vapor. E nós já definimos que o éter tem uma pressão de vapor mais elevada por conta das suas forças de interação intermoleculares. Depois, quem é que vem? Depois nós temos o etanol, né? O álcool etílico. E por último, essa última curva aqui é a curva da água. Então, pelo seu gráfico, você consegue dizer qual das substâncias apresenta a maior pressão de vapor. Na sua prova, o que ele vai fazer? Ele vai te dar um gráfico com duas curvas, e ele vai querer que você indique qual substância é representada por tal curva. Aí você vai ter que analisar as forças de interação intermoleculares. E percebam, gente, que todas essas substâncias têm um aumento de pressão de vapor toda vez que você eleva a sua temperatura, ó. O éter, ele vai aumentando a pressão de vapor quando a temperatura aumenta. A água, ela vai aumentando a sua pressão de vapor quando a temperatura aumenta. O que faz muito sentido, porque quando você tem um aumento de temperatura, as moléculas acabam ficando mais agitadas, acabam adquirindo uma energia cinética maior. Fica mais fácil delas se desprenderem, então você cria mais vapor, aumentando a sua pressão de vapor, belezinha? Então vamos criar aqui, gente, uma relaçãozinha, tá? Quanto maior a sua temperatura, vamos botar aqui, maior será a sua pressão de vapor. Guarda essa relação no seu coração, que ela também é importante, tá? Vocês conseguem perceber que aqui no meu gráfico, eu coloquei um patamar de 760? A pressão de vapor ela é medida em milímetros de mercúrio, tá? Então aqui 760 são 760 milímetros de mercúrio. Lembrando que 760 milímetros de mercúrio seria o equivalente a 1 atm, uma atmosfera, belezinha? Aí, gente, nós estamos aqui a 25 graus Celsius, tá? Os três líquidos estão nessa temperatura. E eu começo a aumentar a temperatura do meu sistema. Nós sabemos que essa temperatura não pode continuar aumentando para o resto da vida. Em algum momento, esses líquidos eles vão entrar em ebulição. Em que momento esses líquidos entram em ebulição? Galera, a ebulição ela vai acontecer no momento em que a sua pressão de vapor do líquido for igual à pressão atmosférica, a pressão do ambiente. Então, ó, a temperatura de ebulição, né, a temperatura de ebulição, ela acontece quando a pressão de vapor do seu líquido for igual à nossa pressão externa ou à pressão atmosférica. Então imagine que nós estamos em uma cidade que está a nível do mar. A nível do mar, a pressão atmosférica é de 1 atm. 1 atm, galera, é 760 milímetros de mercúrio. Então, nessa faixa aqui do meu gráfico, é onde cada um desses líquidos vai entrar em ebulição. A água, por exemplo, nós sabemos que a sua temperatura de ebulição, ela acontece a 100 graus Celsius, tudo bem? O etanol, ele já tem uma temperatura de ebulição o quê? Menor. O éter, uma temperatura de ebulição ainda menor. Então você pode relacionar, por exemplo, temperatura de ebulição com volatilidade. Aquele líquido que é mais volátil vai ter uma temperatura de ebulição também menor, tranquilo? Sabendo que a temperatura de ebulição está ligado diretamente com a pressão atmosférica, vamos falar um pouquinho o que seria em si essa pressão atmosférica, tá? A pressão atmosférica é a força exercida pela atmosfera sobre a superfície terrestre. Ou seja, galera, é o peso do ar sobre determinada área. Vamos ver aqui um exemplo rapidinho, ó. Eu coloquei duas cidades para vocês. Eu coloquei Brasília, BSB, que está a 1.172 metros acima do nível do mar, e eu coloquei o Rio de Janeiro, né, que está aqui a nível do mar. Ele não está exatamente a nível do mar, mas a gente vai colocar que está próximo, beleza? Se o Rio de Janeiro está a nível do mar, nós podemos dizer que a sua pressão atmosférica é o equivalente a 1
atm. Beleza. E Brasília? Qual é a pressão atmosférica de Brasília? Eu não consigo te dizer exatamente qual é o valor dessa pressão atmosférica, mas eu sei que Brasília está numa altitude maior. Se ela está numa altitude maior, a quantidade de gás que você tem pesando sobre a cidade de Brasília é um pouco menor. Então a pressão atmosférica de Brasília também será menor. Se a pressão atmosférica de Brasília é menor, ela tem que ser menor do que 1 atm. Tá, mas o que que isso vai interferir pra gente? Então vamos lá, galera. Olha aqui esse gráfico que a gente já tinha desenhado no slide passado, né? Nós definimos que a água tem uma temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. Só que essa temperatura de ebulição de 100 graus Celsius é quando a sua pressão externa for igual a 1 atm. Então, ó, quando a água atingir uma pressão de vapor de 760 milímetros de mercúrio, 1 atm, e ela ficar igual à pressão atmosférica, que também é igual a 1 atm, a água entra em ebulição. Só que aqui em Brasília, a nossa pressão de vapor não é 760 milímetros de mercúrio. Nós temos uma pressão de vapor, o quê? Menor. Desculpa, uma pressão atmosfera menor, tudo bem? Se a pressão atmosférica é menor, eu vou precisar de menos energia ou de menor temperatura para fazer com que a água entre em ebulição. Então, aqui em Brasília, a água não vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Ela vai entrar numa temperatura de ebulição menor do que 100 graus Celsius. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição. Vamos colocar, então, essa relação para você também não esquecer, tudo bem? Então, ó, quanto maior a altitude, menor a sua temperatura de ebulição. Belezinha? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Até a próxima aula.